paz, amados, aqui estamos para a nossa reflexão em buscando a direção de Deus. Hoje a palavra está em não assenteis na mesa dos escarnecedores. É isso mesmo. Não assenteis na mesa ou na roda, dos escarnecedores. 3 motivos para você não se assentar na roda ou na mesa com os escarnecedores, conforme declara o Salmo 1, verso 1. Por quê? Porque os escarnecedores andam de acordo com as suas próprias convicções e imprudência, com aquilo que é hediondo, imoral. Segundo, porque os escarnecedores ignoram a palavra. E terceiro, porque os escarnecedores zombam, eles são zombadores. E sabe que quando Deus trouxe essa palavra no meu coração hoje pela manhã, eu fiquei refletindo nessa palavra, porque quando você se coloca no caminho do Senhor, Ele começa a tratar você. Ele começa a conduzir você. Ele começa a levar você até o direcionamento, até a clareza. Ele começa a construir uma história que é só sua e dele. Sabe, ele começa a te falar de promessa. Ele começa a falar sobre planos que ele tem para a sua vida. Ele começa a conectar você com pessoas que são conexões dele para a sua vida, visando o seu desenvolvimento, visando o seu crescimento. Sabe, ele começa a tirar você daquela maré contrária e colocar em um fluxo favorável ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. Você começa a sonhar, você começa a acreditar, você começa a encontrar força para ir além. Sabe, a sua visão começa a ser modelada para enxergar as amplas possibilidades que existem no Senhor. Sabe, Deus te tira de um meio limitado, sem perspectiva, e te leva a um meio com perspectiva. Te leva ao crescimento, te leva à expansão, te leva a respirar novos ares, te leva a sonhar com a nova realidade, te leva a sonhar com aquilo que transcende a realidade, te conecta às coisas eternas. Sabe, de repente você não é mais a mesma pessoa, você é como uma criança que sonha, uma criança do Senhor. E uma criança que anda sobre o favor e a graça do Senhor, aberta às possibilidades que Ele tem e sonhou para a sua vida, em todas as dimensões, sem exceção. Só que quando você se assenta com os escarnecedores, com os zombadores, eles estão em outra conexão. Sabe, eles não escutou aquilo que você escutou. Eles não conheceu e nem conhecem o Senhor que você conhece, que você serve. Eles não conhecem o plano que o Senhor tem para a sua vida. Eles não conhecem a capacidade do Senhor de realizar esse plano, de executar esse plano na sua vida. Então o escarnecedor, ele olha para a sua vida externamente e ele não consegue entender o todo. Ele não consegue entender a sua história com o Senhor. Então quando você começa a falar daquilo que Deus está fazendo,
Então, quando você começa a falar daquilo que Deus está movendo, então, quando você começa a compartilhar a sua vida, começa a compartilhar as suas questões pessoais, as suas questões humanas, talvez você pense, essa pessoa ela vai me ajudar, mas você se esquece que aqueles que não estão no Senhor, aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não entendem e não sabem o que o Senhor colocou no seu coração e tem falado, ministrado a você, não tem essa capacidade de te levantar. Muito pelo contrário, o escarnecedor diz não é capaz, né? Não é possível. O escarnecedor quer te tirar do fluxo, quer te cortar das suas conexões, quer te tirar daquela linha, daquela órbita que Deus está gerando na sua vida. Quer te desconectar das promessas. Quer desconectar você daquele espaço em direção ao crescimento espiritual e em outras áreas da vida até. Porque quem anda no Senhor, anda como quem sonha e confia no Deus que realiza. Só que o escarnecedor, ele não sabe fazer outra coisa senão zombar daquilo que ele desconhece. Ou daquilo que, embora ele até saiba, ele teme que se concretize na sua vida. E quando você anda com os escarnecedores, você se limita. Você limita a sua condição espiritual. Você encolhe todo o potencial que Deus tem para a sua vida. Você começa, ao invés de progredir, começa a regredir. Ao invés de avançar, você começa a retroceder. Ao invés de conhecer mais do Senhor e se conectar com aquilo que é bênção do Senhor para a sua vida, você começa a ver as bênçãos minguando, começa a ver as bênçãos cortando, sabe aquele fluxo de bênção? Se assentar na mesa dos escarnecedores corta totalmente o fluxo de bênção do Senhor para a sua vida. Sentar na mesa dos escarnecedores te corrompe moralmente, espiritualmente e mancha suas vestes e a integridade espiritual que o Senhor deseja para a sua vida. Sentar na mesa dos escarnecedores te influencia as piores decisões, as piores falas, aos piores comportamentos. Sentar na mesa dos escarnecedores te conduz ao desalinhamento espiritual. Então, não se assente na mesa com os escarnecedores. Não se assente na mesa com aqueles que não entendem para onde o Senhor está te conduzindo. Não se sente à mesa com aqueles que não entendem nem pode compreender o mover de Deus para a sua vida. Você tem que se cercar de pessoas que crê. Você tem que se cercar de pessoas que testemunham da mesma fé. Você tem que se cercar de pessoas que carregam promessa, que carregam sonho do Senhor. Você tem que se cercar de pessoas que estão marchando, caminhando na mesma direção do céu. Você tem que se sentar na mesa daqueles que escutam a voz do Senhor, daqueles que conhecem e testemunham do poder sobrenatural do Senhor para fazer, daqueles que têm a fé genuína, que sabe que o cenário pode estar até ruim no momento,
mas tem uma convicção no coração de que Deus transforma o cenário, Deus fortalece aqueles que estão sem força, Deus move céus, terra e mar, mas os planos de Deus é infalível. Se assente junto àqueles que professam a fé genuína, daqueles que temem, daqueles que buscam, daqueles que se agarram ao Senhor. Não tem como você querer viver a promessa se você não se colocar também em um cenário favorável para gerar a promessa. Gerar vem de quê? Vem de gestação. Não se engane. As más companhias têm a capacidade de corromper os bons valores. As más conversações têm a capacidade de arruinar a sua vida. Dani, eu gosto daquela companhia, mas a companhia não é de Deus. Dani, eu quero aquela conexão, mas aquela conexão não é de Deus. Você precisa buscar gerar conexões de Deus. E sabe aquelas conexões que você está na dúvida se é ou não de Deus? Ora para que Deus te libere dessas conexões. Mas não abra mão de viver as promessas de Deus. Não abra mão de viver plenamente o potencial de Deus para a sua vida. Não deixe nem coloque tudo a perder por querer ou achar conveniente conviver ou tolerar escarnecedores, zombadores. A palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. E se você se assenta nesse tipo de roda e mesa, você está condenado a ter o fim que esses terão, que é a ruína, que é o fracasso, o sofrimento, a limitação e assim por diante. Eu sei que o busca na direção de Deus está muito forte, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar para vocês hoje. E a direção de Deus é muito clara. Cuidado em qual mesa você tem sentado. Não se assente na mesa dos escarnecedores. Não convenha se ajuntar àqueles que zombam do Senhor, aqueles que não entendem os planos de Deus para a sua vida, aqueles que não entendem os caminhos do Senhor, aqueles que não podem compreender aquilo que Deus está fazendo, está direcionando e está falando ao seu coração. Não se assente na mesa dos escarnecedores. Não se junte, não faça aliança com zombadores, porque do Senhor não se zomba. Amém, amados? Guarda essa palavra e que o Senhor abençoe sua vida. Que você viva o melhor de Deus para sua vida. Você viva as promessas e os planos dele para sua vida. Guarde o seu coração. Preserve o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Graça e paz. Nos vemos na nossa próxima reflexão no Buscando a Direção de Deus. Até lá.